Olá pessoal, agora vamos fazer alguns comentários sobre a prova do Enem 2011. Os comentários que eu farei da disciplina de História e estarão relacionadas, vou acompanhar, né, a ordem da prova azul, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira questão que saiu na prova azul, essa questão na verdade eu já havia até de certa forma cantado a pedra, né? Eu fiz comentários durante a semana com os alunos e no sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, eu coloquei minhas dicas de última hora, postei no meu blog, espalhei para os alunos no Facebook e tal, dizendo que, de algumas coisas que eles não deveriam deixar de saber, né? Ou melhor, ir para a prova sem saber. Entre esses assuntos eu citei a Primavera Árabe, ok? Deveria pelo menos ter uma noção, uma lida, saber que ponto que estaria se encaminhando dentro do contexto da região e dos problemas ligados à questão dos regimes desses países do mundo árabe. E qual não foi a surpresa que, na questão azul ao menos, a primeira questão abordava exatamente esse conhecimento, sem, no entanto, é bom observar, utilizar a expressão Primavera Árabe, que é uma expressão que está sendo usada pela imprensa. Então dizia, questão 1 do caderno azul. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como Facebook e Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África. Bom, aí vinham as alternativas, né? Alternativa A, reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Não, a própria condição colocada por esses movimentos de jovens contra os regimes ali existentes há décadas, nós não podemos marcar essa. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. Não, a própria questão colocada, né, mostra que há um envolvimento dessa população, inclusive utilizando redes sociais. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Também não, há um envolvimento desses grupos, então também não podemos marcar C. Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. Embora a questão faça alusão à internet, né, como as redes sociais, em nenhum momento a questão fala disso. Então, até pela própria interpretação da questão, não dá para marcar. É óbvio, né, bem claro que a alternativa certa é a alternativa E, que fala de difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. É exatamente disso que trata a questão. Bom, vamos comentar agora a questão 3 do caderno azul. A questão 3 do caderno azul, ela faz parte daquele conteúdo que normalmente nos livros didáticos ou estão como o Brasil atual, ou como Nova República, ou seguindo o processo de redemocratização. Bom, aquele período que vai logo após o fim do regime militar, né? A Constituição de 88, a primeira eleição democrática que nós tivemos, que foi a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, e aí tem uma foto onde é possível você enxergar o movimento dos caras pintados. Se você observar a foto, lá na parte superior tem algumas faixas, e numa delas é possível ver a letra C, O e algo que poderia ser um L, poderia ser um I, mas como você já está no contexto político, você já vai classificar ele de alguma forma ligando ao Collor, né? Mas tudo bem, a questão ela é simples, se você conhece o conteúdo, mas você pode também se utilizar da própria fotografia para encontrar pistas. O movimento, né? Caras pintadas. O movimento representado na imagem no início dos anos 90 arrebatou milhares de jovens no Brasil. E aí ele vai perguntar a você qual é esse movimento. Bom, nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico. Quais opções? Aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Direta Já. A Direta Já foi anterior, né? A Direta Já foi no período anterior, nas eleições onde foram eleitos Tancredo Neves de forma indireta. Não tem a ver com isso aqui. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. Bom, a lei da ficha limpa é uma lei que está no nosso contexto atual, né? Então ela não vale para esse momento aí.
O aluno que está bem inteirado, atualizado, que está lendo jornais, está vendo essa discussão em relação às últimas eleições que nós tivemos, na questão da lei da ficha limpa. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações? Não. Nesse momento, a internet não tinha o mesmo fenômeno que tem hoje. Tá? Então, isso não está dentro do contexto do que aconteceu. E não foram também protestos relâmpagos. Espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas? Também não. Na verdade, os movimentos estudantis de 68 tinham um outro aspecto que realmente passavam acabam se dividindo, né, em luta armada e luta não armada, mas nesse caso não houve essa violência. Nós estávamos no processo de redemocratização, onde os jovens da década de 90 já não tinham aquela mentalidade revolucionária sob o ponto de vista marxista, de tomada do poder pela força, e o contexto do mundo era outro. Então a única opção que nos resta é a letra E. Me parece uma questão fácil, né? Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. Exatamente aí. Só para relembrar, nas manifestações, o presidente Collor tentava demonstrar que ele tinha apoio político. E nessa tentativa de demonstrar que tinha apoio político, ele conclamou a população a sair de verde e amarelo nas ruas, né? E a surpresa foi que o povo acabou se vestindo de preto, demonstrando que não estava satisfeito e que realmente desejava a sua saída. Bom, vamos agora à questão 17 do Caderno Azul. Questão 17, qual o contexto dessa questão? Era necessário que o candidato conhecesse o período da chamada República Velha, ou Primeira República, né? Ou também conhecida como República Oligárquica, República das Oligarquias. São nomes diferentes para o mesmo período histórico, por caracterizar aspectos específicos, né, dessa observação histórica do período. A questão aqui é que você entendesse como funcionava o poder local dentro da chamada organização oligárquica. O poder local ele tinha como base o coronelismo, né, como se fosse uma unidade de poder, que a partir dessa unidade de poder você teria a junção dessas várias unidades, a formação da oligarquia estadual, né, e dessa oligarquia estadual, que seria o poder do governador, você acabava tendo a união dos principais estados na formação do governo central, que seria o presidente. Tá? Esse seria o modelo mais macro, mas a questão se concentra no poder local. E dentro do poder local você precisava entender como funcionava o coronelismo, né, que era a base, a unidade básica dessa estrutura política. O coronelismo, ele predispõe a ideia de que tem um grande proprietário de terras naquela região, naquele local, e esse proprietário de terras ele acaba tendo um controle político e econômico sobre toda a região. Esse controle, que a princípio é econômico e pode se manifestar através da sua propriedade de uma grande fazenda, de uma grande plantação, de uma grande quantidade de terras, onde ele influencia na vida de todos os seus empregados e também do grupo que está no entorno, ele também acaba conseguindo impor a sua vontade política, né, àqueles grupos que vivem no seu entorno. Essa vontade política é imposta de várias formas, não apenas pela violência, né, como nós sabemos que existia, através dos seus capangas, né, que andavam armados e que davam uma certa segurança, mas também através de benfeitorias, através de uma espécie de apadrinhamento, onde essas pessoas acabavam vendo esse coronel, em alguns momentos, como um benfeitor, tá? Numa situação econômica e social desprovida, onde esse coronel acabava ocupando esses espaços. Toda essa questão também não podemos deixar de lembrar que o sistema político da época era pautado no chamado voto aberto. Não existia o voto secreto. Então, se não existe voto secreto, você tem que declarar, né, oralmente a sua opção política. E automaticamente, quando você declara publicamente essa opção política ao votar em um candidato que não seja o candidato indicado por esse coronel, tá, você acaba, de certa forma, se expondo como se fosse um inimigo político daquele coronel. Como ninguém queria viver numa situação dessa, é claro que, normalmente, o candidato do coronel saía vitorioso.
Por isso nós costumamos usar expressões como voto de cabresto ou curral eleitoral para essa questão. Volto a dizer, isso é muito importante compreender, esse título coronel não está ligado necessariamente a uma questão militar, tá? O coronel vem de um período ainda da Guarda Nacional, onde quem exercia poder sobre essa guarda no local era normalmente o grande proprietário de terras. Tá? Então, o coronelismo significa isso. Bom, sabendo disso, o aluno sabendo disso, o candidato, ele iria ler a questão e vamos lá. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o padrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania desse período. Esta política estava vinculada a uma estrutura social. Aí nós temos as opções. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda? Não, claro que não. Né? Era totalmente desigual. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes? Também não existia essa harmonia entre as classes. Né? Então não podemos afirmar essa B está descartada também. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica? Não. O coronelismo se destaca principalmente nesse período que nós chamamos de Primeira República. Então, se sabemos que a escravidão acabou um ano antes do Império, acabou em 88, essa também está descartada. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia? Não. O exército ele não tinha uma atividade muito forte no poder local, até porque o exército representava o poder central. E como nós falamos logo no início da explicação dessa questão, o poder central ele era construído por esse, de certa forma, em última instância, por esse poder local. E havia um certo acordo, né, que esse acordo nós vamos chamar de política dos governadores, onde o poder central evitava a interferência nos poderes locais. Então, a alternativa que nos resta é a letra E. Era uma estrutura agrária, marcada pela concentração da terra na mão de um só, né, e do poder político local e regional. É exatamente essa a resposta correta.